Marcos Luna, mais uma vez aqui com você, Direito Favorável, para falar sobre direito militar. Hoje encerramos uma sequência de 3 vídeos, de 3 aulas, falando sobre o crime de deserção. No primeiro momento, nós tratamos sobre a deserção geral, a deserção do artigo 187. No segundo momento, nós tratamos sobre a deserção especial e a deserção em tempo de guerra. Hoje, nós vamos falar sobre o processo. Então, o que eu quero discutir com vocês hoje aqui é o seguinte. Eu quero começar esse vídeo dizendo que o rito que vai ser utilizado para o processamento do crime de deserção é um rito sumário. O Código de Processo Penal Militar entende que o rito para se processar o crime de deserção é um rito mais sério, um rito sumário. Já falei para vocês que esse processo tem que durar 60 dias. Do ato de prisão ou de apresentação do militar até sua conclusão, um prazo de 60 dias. Bom, o militar ele se apresentou ou ele foi capturado. Eu vou reutilizar o exemplo do primeiro vídeo. Dia 1º de abril, o militar deveria ter se apresentado à autoridade superior dele para tirar seu serviço, para trabalhar normalmente. Passado 8 dias, a partir da meia-noite do 9º dia, esse militar já é considerado pela legislação um desertor. Bom, sendo ele capturado ou ele se apresentando espontaneamente, o oficial que irá lhe receber deverá lavrar o termo de deserção, o TD. Esse termo de deserção, ele irá constar toda a narrativa de como foi a prisão dele, se essa foi através de apresentação espontânea ou se foi através de captura, a data, o local e demais observações sobre o fato. E ao final deverá ser assinada por 2 testemunhas e pela autoridade militar que está lavrando o TD. Essa autoridade irá encaminhar esse procedimento imediatamente ao juiz militar. Vamos dar uma pausa aqui, que eu tenho que fazer para vocês 2 observações. A primeira observação em relação ao oficial e ao praça com estabilidade. Se eles forem presos ou se apresentarem por deserção, a esses ocorrerá a agregação. E o que é ser agregado? O que é o militar agregado? O militar agregado é aquele militar que deixa de ocupar vaga na escala hierárquica, permanecendo assim da sua captura até o trânsito julgado. A segunda observação que eu tenho para fazer para os senhores e senhoras é em relação ao praça sem estabilidade que comete a deserção. Para esse, o entendimento é diferenciado. Se o praça não tem estabilidade, ele é imediatamente excluído do serviço ativo. Isso é o que determina o artigo 456, parágrafo 4º do Código de Processo Penal Militar. Bom, terceira observação. Sendo esse militar apresentado ou capturado, ele deverá fazer o exame de saúde. O que é esse exame de saúde? É um exame que ele vai fazer para que o juiz tenha ciência, tenha sapiência, se esse militar está em plenas condições psicológicas para responder a esse processo. Ok? Pois vamos lá, vamos tocar o processo. Foi feito o TD. O TD foi encaminhado à autoridade judiciária. A autoridade judiciária abre vistas ao Ministério Público, que terá o prazo de 5 dias para denunciar ou para arquivar esse feito. O Ministério Público, depois disso, ele devolve os autos para recebimento. O juiz convocará o Conselho de Justiça ou o Conselho Permanente, dependendo de quem seja o réu, se oficial ou se praça. E aí vamos seguir para a audiência. Reunido o Conselho de Sentença, ou Conselho de Justiça, Conselho Permanente ou Conselho de Justiça, será feita a leitura da denúncia. Ou seja, o réu deverá saber naquele momento, perante o seu juiz, por que está sendo processado. Ele ouvirá do oficial, ouvirá do juiz, quem faça as vezes, por que está sendo processado. Lida a denúncia, partimos para a oitiva do acusado, posteriormente a oitiva das testemunhas do Ministério Público. Perfeito? E depois a defesa. Será aberto um prazo de 3 dias para que apresente no máximo 3 testemunhas, que dentro de 5 dias serão ouvidas por esse juiz. Havendo essa oitiva, é fim do interrogatório e findado a oitiva de testemunhas, abre-se a sustentação oral para o Ministério Público e para a defesa. Essa sustentação oral terá 30 minutos, réplica e tréplica com mais 15 minutos. Não havendo mais nada para apresentar ou nada para deliberar, partimos para o julgamento. Perfeito? Outra observação. É de fundamental importância
que o militar esteja na condição de militar para responder esse crime. Isso afirma a súmula 12 do STM. Entende que a condição de militar, corta para mim, entende que a condição de militar do réu é indispensável para persecutir crimes. Isso é o que informa a súmula 12 do STM. Agora, eu quero tratar um outro ponto com vocês. A súmula 10 do STM diz que não se concede, antes de decorrido o prazo do artigo 453 do Código de Processo Penal Militar, liberdade provisória. Mas o julgado do ministro Gilmar Mendes entende que, se para crimes hediondos eu consigo liberdade provisória, por que eu não conseguiria também liberdade provisória para um crime pequeno, como é o crime de deserção? Então, a partir desse julgado do ministro Gilmar Mendes, a gente já consegue pedir liberdade provisória, mesmo antes do prazo do 453, entendendo que é uma condição do preso ter discutido se a sua liberdade antes do transjulgado do seu processo. Essas foram algumas dicas rápidas que nós queríamos passar para vocês sobre processo, sobre deserção geral, sobre deserção especial, sobre deserção em tempo de guerra. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe e não deixe de seguir o Direito Favorável. Até uma próxima, forte abraço, tamo junto e que é a bem.